Eu vou fazer hoje para vocês uma demonstraçãozinha de guache monocromático para mostrar como funcionam os processos de pintura. E apesar de eu estar trabalhando com guache, isso se aplica a diversas outras técnicas, como pintura a óleo, acrílica. A primeira etapa do processo ele vai ser parecido com uma aquarela, e você pode usar isso também para pintura digital. Depois eu até falo um pouquinho mais sobre isso. Para trabalhar, o que a gente precisa? Água, porque o guache é a base de água, um papel. O papel tem que ter alguma certa qualidade. Eu recomendo esse papel nacional aqui da Flipperson, que ele tem 30% de algodão, e isso vai ajudar você a trabalhar um pouco mais. Esse tipo de papel não permite que você faça uns processos que são muito parecidos com a aquarela, porque ele não expande a tinta de uma forma tão bacana. Por exemplo, isso daqui é feito nesse mesmo papel que eu vou usar aqui hoje, que é esse Flipperson, que é o papel nacional. Esse aqui também. A pincelada, ela vai ficar bem marcada, ela vai ficar bem presente, ela não vai fazer manchas que se espalham como isso aqui, onde eu tenho umas manchas, umas certas fusões das manchas, porque a água, que esse tipo de papel aqui, que é um papel 100% algodão, ele me permite esse tipo de trabalho da aquarela, que tem essas fusões, que tem essa beleza por causa disso. Ó, como a tinta se expande num papel de aquarela, e vocês vão ver que isso não vai acontecer nesse papel aqui. Você tem uma série de fusões num papel de qualidade que a gente não tem nesse tipo de papel, mas esse tipo de papel ele é barato, é um papel nacional, um papel que tem uma qualidade ok, e vai permitir vocês trabalharem, e o trabalho que vocês vão fazer nesse tipo de papel ele vai ser muito semelhante ao que você faria numa tela com acrílico ou numa tela com óleo, onde não tem essa expansão de tinta igual da aquarela. Além do papel, a gente precisa de uma paleta, que pode ser. Isso aqui é uma paleta de verdade, né? Assim, você usa para pintura a óleo, para qualquer tipo de pintura. Menos acrílica, tá? Se vocês forem usar acrílica, usem, ponham um papel alumínio na paleta, ou compra aquela paletinha descartável de papel, ou mesmo usa um pratinho, porque a acrílica ela gruda e não sai mais. Vamos precisar também de pincéis. Para trabalhar pequeno, 3 pincéis, um pequeno, um médio, grande, já são mais do que o suficiente. Esses pincéis aqui são pincéis nacionais, mas de cerda natural. Eles são de Marta Tropical, que é tem um ratão do banhado, assim. É uma cerda natural, mas que ela é de uma qualidade ok. Ah, eu sou vegano, não gosto de crueldade animal, etc, etc. Ótimo. Tem pincéis sintéticos. Também é da mesma marca, inclusive, Ceramic, é uma marca nacional. Pincéis de qualidade. Não tem nenhuma diferença trabalhar com sintético e com natural. Realmente não tem nenhuma diferença. A única questão é que o pincel sintético, ele dura bem menos do que um pincel natural. Um pincel natural é um pincel que, se você cuidar bem dele, lavar ele direitinho, ele vai durar por vários anos. O pincel sintético, ele vai esgarçando, ele vai desgastando a fibra dele. Então a gente acaba tendo que trocar de tempos em tempos. Além disso, a gente precisa de tinta. Estou usando guache. Aqui eu tenho uma diversidade de marcas de guache. Então eu tenho um guache da Schmincke, que você não acha no Brasil, é um guache, é uma marca alemã. Você vai achar aquarela da Schmincke, talvez tinta óleo da Schmincke, mas guache não. Eu tenho um guache da Lucas, que tem um representante no Brasil, é um pouquinho difícil de achar, mas você acha também. E aqui o guache da Talens, que é um guache bem mais fácil de achar. Vai ter ali nas 6, 7 lojas especializadas em arte no Brasil, você vai achar esse guache. O que eu recomendo para quem está começando é o guache TGA. O TGA ele é um guache de uma qualidade, ele é um guache nacional, de uma qualidade bem ok.
E ele permite que você trabalhe bem e ele custa pouco. Você vai comprar um kitzinho de primárias e vai dar para você ter uma boa noção do que é pintar com guache, do que é trabalhar com guache. Você vai se divertir com isso. O guache nada mais é do que pigmento, que é um material que ou se sintetiza em laboratório, ou vem de matéria orgânica, ou mineral, muitas vezes metal pesado e, e goma arábica. Então, o que eu vou fazer aqui, eu estou diluindo essa goma arábica com a água e vou depositar esse pigmento no papel nos lugares que eu quero. E o guache e a aquarela, eles são basicamente primos, tá? A única diferença da aquarela para o guache em termos químicos é que o guache ele tem menos goma arábica. Aliás, o guache tem mais goma arábica e a aquarela ela é quase pigmento puro. Então, quando a gente fala entre o guache e a aquarela, a diferença vai ser a quantidade de pigmento que você tem presente em cada um deles. E existe o guache escolar, existe o guache. O guache escolar, assim, que é aquele que você encontra em qualquer papelaria, ele não é legal para trabalhar, tá? Não, você não vai conseguir trabalhar com ele. O guache escolar, ele é feito, não é feito de pigmento, é um outro processo, ele é um corante. Então, trabalhar com guache escolar é uma coisa que não funciona para esse tipo de trabalho. O guache escolar tem sua função didática, ele é comestível, ele serve para os alunos lá na escolinha do pré comerem e pintar, fazer pintura com o dedo, mas ele não vai atender a gente quando a gente quer fazer uma pintura com um nível melhor, com um entendimento melhor, com uma qualidade melhor. Por isso que eu recomendo um guache do TGA, que vai te garantir um trabalho assim mais fluido, mais considerável, e um trabalho mais semelhante com um trabalho profissional, tá? Guache, material, tinta artística, etc., são todas tóxicas. Pigmento é um material tóxico, tá? Então, esse guache comercial, a diferença do guache escolar para o guache profissional é assim: o guache profissional, se você comer, você morre. Então, basicamente, essa é a diferença dos dois. E o pigmento profissional, o pigmento usado nas tintas, ele tem a sua intensidade, ele tem sua particularidade e ele gera uma beleza própria que vai além da cor em si que a gente chega. Quando a gente fizer a última aula, que vou falar de aquarela, vocês vão ver que tem uma diferença entre trabalhar com cores primárias e as cores, entre aspas, prontas, assim, porque a cor pronta ela tem um pigmento específico para aquela cor e ela permite uma beleza e uma intensidade diferente da cor primária. A cor primária é uma cor sintetizada em laboratório, feita pensando num processo de impressão. Então você trabalha com cian, magenta e amarelo, que são as cores que, se você juntar, elas tendem ao preto. Como elas não chegam no preto sozinha, você precisa acrescentar um pouquinho de preto. E, e as outras cores, elas são bem mais aleatórias, são cores escolhidas na natureza de diversas formas. Eu estou desenhando direto com o pincel. Eu gostaria que vocês, quando fizessem seus estudos, desenhassem direto com o pincel, porque vai permitir que você tenha uma lógica diferente, você comece a ter um entendimento maior da pintura. Então, vai direto com o pincel. O pincel chato,
porque ele vai ser mais, ele vai te levar para um lugar diferente do pincel redondo, que é muito semelhante ao lápis que você já usa. Então é bacana o pincel chato. Tem uma curiosidade na história da arte que, assim, por muitos anos você usou-se o pincel redondo e era isso que se usava. Na história mais recente da arte, o pincel redondo ele caiu em desuso. Tanto que é muito mais fácil você encontrar pincel chato do que você encontrar pincel redondo. E hoje em dia, aquarelista usa pincel redondo, quem faz arte final usa pincel redondo, mas a pintura tradicional que você vai ver aí nos estúdios, nesses cursos de pintura, a maioria das pessoas usa pincel chato, porque ele permite uma expressividade maior e ele permite uma variação de formas que é bem diferente do pincel redondo. Então é interessante o pincel chato por vários motivos. A minha ideia aqui em usar o pincel chato, basicamente, é fazer vocês pensarem de uma forma diferente, para sair daquela lógica do desenho que a gente tem na cabeça e já começar a partir para uma lógica mais de pintura, tá? Quando você for pintar, a tendência, a ideia, na verdade, é usar o maior pincel que você tiver para a área que você quer preencher. Então você vai fazer uma área grande, vai com um pincel só que ele vai te oferecer um gestual melhor, um pincel grande. Se você precisa fazer uma área mais detalhada, você vai passando para pincéis menores. E nessa primeira etapa, eu estou trabalhando a pintura transparente. Ela é muito semelhante a uma aquarela, apesar de não ter a profundidade, eu não vou chegar numa profundidade que tem uma aquarela, e apesar de não ter a preocupação que você tem na aquarela de reservar os brancos. A aquarela pura, ela não trabalha com a tinta opaca. Então, o branco que você vai ver na aquarela é o branco do papel. Então, o maior desafio ali na brincadeira da aquarela é você preservar esse branco. Tem, assim, não é nessa tensão toda que muita gente coloca, porque tem várias técnicas para você recuperar o branco, inclusive usando o guache no final para recuperar o branco, tá? Isso não tem nada errado nisso. Qual é o princípio inicial aqui? Com esse tipo de exercício monocromático, eu quero que vocês ganhem um entendimento de contraste. Eu quero que vocês entendam que essa figura, independente do que eu estou desenhando, independente do meu objeto, ela seja compreendida como um, uma, uma, uma série de planos iluminados e com uma conformidade de luz e sombra que deixa eles com essa impressão de tridimensional. Então, a minha ideia aqui é que você pare de pensar muito na figura que você está desenhando, assim, no sentido de, aqui é uma boca, um nariz, e comece a pensar na, na série de planos e na série de contrastes e como a sombra envolve e forma essa figura. Essa primeira etapa desse processo de pintura, eu estou trabalhando basicamente a sombra envolvendo essa figura. Então eu vou construindo da tinta mais diluída para a tinta menos diluída, de uma forma que ela fica mais clara para mais escura. Na verdade, isso daí eu estou falando muito a grosso modo, tá? Porque eu estou levando a tinta de menos intensa para mais intensa. Esse é um tipo de conceito bem mais refinado
que daí a gente pode falar sobre isso lá na última aula, quando eu fizer uma demonstração de aquarela, que daí a gente vai entender como a cor ela tem muito mais dimensão do que só matiz e só a cor ela não é só azul, amarelo, amarelo mais fraco, amarelo mais forte, ela tem uma questão de intensidade do pigmento envolvida nessa montagem da pintura. Então eu estou construindo uma série de manchas transparentes que vão se sobrepondo e visualmente elas vão formando essa figura. Essa etapa transparente, que como eu falei é mais semelhante à aquarela, você vai ver na pintura a óleo muitos artistas que trabalham dessa forma usando a tinta bem diluída com solvente. Então, tem alguns artistas que fazem, inclusive tem muitos artistas de pintura a óleo que vão fazer o desenho direto na tela, com o pincel também. E ele vai trabalhar com a tinta mais diluída, e depois ele vai vir com a tinta com bem menos solvente, com a tinta mais gorda, como eles chamam, e vir fazendo uma cobertura. Num primeiro momento, vocês vão ter alguma dificuldade para entender esse gestual do pincel e entender a mancha que o pincel deixa e como isso tem uma beleza por si e como isso é uma coisa que a gente quer preservar. Então, não se preocupem tanto no começo com como o pincel vai manchar, como o pincel vai fazer essa figura que você está trabalhando. Isso daí você vai, com a experiência, ganhando essa, essa compreensão. Num primeiro momento, o que eu queria que vocês ganhassem é esse entendimento do contraste, esse entendimento das sombras que estão formando essa figura. Então, esse é o mais importante nesse primeiro momento para começar a pintar. Todas as outras coisas você vai acrescentando dificuldades depois. Então, entrar com mais cores é uma dificuldade, entrar com outras técnicas é uma dificuldade, entrar com manchas mais complexas é outra dificuldade. Pensar o que eu quero deixar na transparência, o que eu quero deixar na opacidade é outra dificuldade. E isso você vai, com o tempo, refinando e com o tempo melhorando. Quanto tempo eu fico nessa primeira etapa, quanto tempo eu vou para a segunda etapa, isso também a gente vai, com o tempo, refinando e ganhando um entendimento. Eu, por gostar muito de aquarela, por ser, assim, a aquarela ser a técnica que eu decidi me aprofundar, assim, que eu escolhi para me aprofundar, se você deixar, eu fico aqui nessa etapa horas, né? E finalizo essa figura como se fosse uma aquarela, trabalhando nela por muito tempo. Mas, como a gente tem um tempo limitado aqui, eu vou fazer uma coisa bem mais simples e não vou avançar tanto no trabalho aqui da transparência. Mas você pode ir com ela o quanto você achar que você quer chegar com essa construção da parte das sombras. Tá tudo ok por enquanto, pessoal? Vocês estão entendendo? Conseguem imaginar como vai ser fazer esse trabalho? Tem alguma dúvida? Se quiserem mandar aí no chat, ficam à vontade, tá? Senão eu continuo aqui e a gente vai trabalhando. Chega uma hora que vai ter aí meio que um limite, essa intensidade que eu consigo levar com um azul puro. Então, eu poderia
parar nesse limite, mas como eu quero deixar algumas coisas um pouco mais evidenciadas, eu quero deixar algumas coisas com uma intensidade um pouquinho mais marcada, eu vou entrar com um pouquinho de preto misturado nessa cor azul. Esse potinho de preto ele está muito, muito no final, então eu vou me permitir colocar o pincel direto aqui, trazer um pouquinho para misturar, mas nunca misturem, nunca vão com o pincel dentro do pote, porque algumas tintas, principalmente as tintas que têm uma base mais orgânica, e principalmente por causa da goma arábica, que é uma substância orgânica, quando você deixa guardada no pote com água, ela mofa. E daí, se sua tinta mofar, óbvio, você pode tirar o mofo e usar, né? Não é a fruta que a gente joga fora quando mofou, porque a gente não vai comer o guache, né? Mas o legal é que não mofe, o legal é que não fica com umidade, e o legal é não colocar o pincel lá para não contaminar essa tinta do pote que a gente quer ela o mais pura possível. Eu não estou me preocupando aqui com linhas de construção, com coisas que eu acho que ficaram erradas, entre aspas. Não tem certo ou errado, né? Eu estou me preocupando só em chegar em contrastes que eu preciso, que eu acho que eu tenho que marcar o suficiente nessa figura. Por exemplo, quando eu venho aqui com essa cor já misturada com o preto, eu desenho a orelha dessa figura que eu estou fazendo. Só nessa relação entre o mais escuro e o menos escuro. Então eu desenho essa orelha, eu aumento aqui a intensidade da, da sombra aqui da aba do chapéu e diferencio esse pedaço de outros pedaços. Então eu vou formando aqui a imagem. Uma coisa importante para vocês pensarem é assim, normalmente quando a gente pinta, principalmente essas técnicas úmidas, você vai trabalhando uma parte da imagem, depois você vai para outra parte da imagem. Por quê? Porque tem ali a parte que está muito úmida. Dependendo do que você quer fazer, você não vai conseguir trabalhar com ela tão úmida. Então você vai para outro pedaço, trabalha e depois você volta. Lembrem que o olho ele enxerga os mesmos tons tudo de uma vez. Então, quando eu coloco o mesmo tom aqui e aqui, o olho ele vai olhar, ele vai absorver isso num momento só. Então a gente tem que tomar um certo cuidado onde a gente coloca tons repetidos e tentar deixar a imagem o menos monótona possível. Como eu falei, isso é uma compreensão que a gente vai adquirindo com o tempo, a gente vai juntando essas informações com o tempo, mas é sempre bom tentar transformar esse processo numa coisa cada vez mais consciente. Eu não tô me preocupando muito com fazer grandes recortes nesse momento, porque a sombra ela envolve o objeto e daqui a pouco eu vou começar a desenhar a luz que vai recortar esse objeto, então eu não preciso me preocupar tanto com fazer esses recortes. E basicamente da parte transparente é isso. Se você for trabalhar com aquarela, daí já é um outro princípio, já é uma outra coisa. Na aula que eu fizer com vocês de aquarela, eu vou já vir com
a figura desenhada, vai ser uma outra pegada, porque eu tenho outras preocupações para trabalhar. Nesse momento eu posso ser bem livre, daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê eu posso ter essa liberdade. O desenho, como eu disse para vocês, não importa. Eu estou fazendo ele mais estilizadinho, mais recortadinho. Eu estou partindo de uma fotografia, porque eu achei essa fotografia tinha uma luz legal. Mas eu não vou chegar, não estou querendo chegar num realismo com essa fotografia. Só estou aproveitando os elementos de luz que tem nessa fotografia para fazer esse estudo dessa luz aqui com vocês, tá? Basicamente essa parte transparente eu acho que já deu. O que eu vou fazer agora? Como ainda tenho muito branco nesse papel, como ainda tenho muitos elementos que eu não estou tão interessado em preservar, eu vou dar uma desconstruída nisso que eu fiz. Vou escolher aqui um tom meio médio, um pincel largo, e tem um sentido nessa destruição que eu estou fazendo aqui, tem uma certa ordem, mas isso daqui é um processo meio mental meu que não tem uma lógica. Assim, eu acho que vai ficar interessante essas marcas de pincéis para essa figura nesse sentido. Talvez, assim, se a gente for pensar em termos de design, a gente for pensar numa lógica mais calculada, eu possa recortar de outras formas, mas eu ainda vou vir ajustando esse fundo dele. Só que eu quero deixar essas manchas meio orientadas, porque no final da pintura eu quero que transpareça ainda um pouquinho dessa underpainting que eu fiz, tá? Então eu preparei aqui a minha imagem, preparei a base. Não tem nenhum problema depois eu voltar e escurecer mais algumas coisas. Mas o ideal, assim, é que eu tente, na medida do possível, trabalhar tudo que eu queria de mais escuro nesse primeiro momento. Mas é óbvio que a gente vai se perder em algum ponto e vai ter que voltar. Mas quando eu começo com a pintura opaca, eu começo com outro processo e a, a formação química desse processo é bem diferente. Eu vou entrar com guache branco. O guache branco ele é opaco. O que quer dizer isso? O que quer dizer ser um pigmento opaco? Quer dizer que quando eu colocar, nada que está embaixo dele vocês vão enxergar. Então, tudo que eu trabalhar com o pigmento opaco, eu vou esconder isso que está embaixo. Eu não vou usar o guache branco puro. O branco puro, 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 assim, você vai reservar para aqueles lugares assim que você quer dar um destaque assim muito, muito, muito especial, que você quer dar um brilhinho muito especial. Eu tomei algum cuidado para deixar meio um branco do papel aqui, mas se você não tivesse deixado, você poderia resgatar ele depois. E como que eu sei onde que eu vou entrar com esse tom? Se ele está claro o suficiente, se ele tem branco o suficiente, se ele não tem? Eu vou sempre procurar num lugar onde não é, onde eu não tenha muitas chances de errar. Por exemplo, quando eu estou fazendo a parte escura, se eu não sei se a tinta que eu diluí aqui está escura o suficiente, eu venho numa área que eu sei que assim é o máximo do escuro dessa figura. Então eu não tenho risco de errar nessa área. Com o processo claro, é a mesma coisa. Eu venho numa área que eu sei que eu tenho ali o máximo de claro dessa figura. Daí eu vejo, ó, tá, não tá claro o suficiente. Então, beleza, eu sei que esse tom eu posso usar ele em outros lugares que não são tão claros assim. Eu posso vir
e recortar aqui essa sombrinha do nariz e tentar ir construindo outros lugares com esse tom. Vocês notam que a tinta opaca, ela cobriu o que tem embaixo e ela vai começar a recortar o meu desenho. Você pode, obviamente, ir amaciando ali essas bordas, você pode ir, obviamente, dissolvendo esses recortes, mas a ideia da lógica de trabalho aqui é que na primeira parte a sombra envolveu a figura. Na segunda parte, a luz está recortando a figura. Então eu estou usando a luz para recortar a figura. Na primeira parte, eu diluí bastante o guache com água. Aqui eu vou trabalhar a água só quando eu precisar muito e vou trabalhando a massinha. O guache ele fica muito parecido com uma argila, né? Eu vou trabalhando ele aqui na paleta para ele ficar de um jeito assim que funcione para mim. Então eu vou vir aqui construindo esse recorte, me preocupando em deixar alguns elementos que eu tinha embaixo. Tem que ter sempre um pano, tá, para limpar o pincel, para uma hora que você quer usar o pincel sem pigmento, você poder vir espalhando essa tinta. E, e vai sem medo. Vai trabalhando, vai sem medo de errar, vai sem medo de ser feliz. Não tem erros aqui nesse processo. Como diz o Bob Ross, não tem erro, só pequenos acidentes felizes. Então a gente vai tentando construir essa figura da melhor forma possível. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem que eu aborde alguma coisa mais específica, alguma coisa que vocês não entenderam? Fiquem à vontade aí para falar, porque a minha ideia é que eu não consigo prever todas as dúvidas que vocês podem ter, né? Eu tento falar baseado nas coisas que eu tinha dúvida quando eu comecei a aprender a pintar, mas nunca a gente consegue cobrir tudo. Quando eu fiz por muito tempo cursos de desenho e eu tinha muita dificuldade, assim, não para entender onde vai a luz, não para entender o contraste, essas coisas. Eu tinha dificuldade para representar as sombras. No desenho, normalmente você faz ali, você usa as achuras para representar as sombras. E o processo de achurar um desenho é um processo assim bem difícil de fazer, ele é um processo muito trabalhoso e nunca combinou muito com o meu temperamento isso daí. Então eu estava estudando desenho, mas eu achei assim que eu cheguei em algum limite do que eu tinha para aprender ali no desenho, que num ponto em que meu desenho não melhorava, mas também não estava bom o suficiente para o que eu gostaria. E eu fui buscar na pintura meio que tentar ver esse entendimento que me faltava. E eu encontrei na pintura muito do entendimento que me faltava no desenho. Então, entender a luz, representar a luz através de manchas, entender o mundo e a forma que as coisas que a gente está vendo através de manchas me ajudou a melhorar o meu desenho em algum nível. Não que eu seja assim um desenhista excelente, mas eu consegui evoluir alguma coisa só depois que eu fui para a pintura.
Então eu acho que isso me ajudou muito na compreensão da figura e na compreensão do desenho. Uma coisa interessante é que, assim, o, o guache opaco, quando a gente coloca em cima aqui, toda vez que a gente for trabalhar em cima de uma camada opaca, ela tende a dar uma dissolvida. Então, quando a gente vai para essa parte opaca, a gente precisa ser um pouco mais preciso e um pouco mais calculista no que vai fazer. Porque, diferente da camada transparente em que eu vou somando e a tinta vai ficando de boa uma em cima da outra, aqui nessa parte mais opaca, quando eu tento umedecer, essa figura se desmancha. Tanto que a pintura guache, a pintura aquarela, são materiais que nunca se estabilizam. Então, se você fizer essa pintura aqui, esse estudinho, guardar, e daqui a alguns anos você voltar nele e jogar água, essa tinta desmancha. Ela nunca estabiliza. É diferente, por exemplo, de uma tinta acrílica que depois que ela estabiliza, ela não se desmancha mais, ela vira um plástico. Então, o guache e a aquarela eles são sempre frágeis. A tinta óleo ela demora muito para secar, mas uma hora ela seca e estabiliza e daí ela fica imutável. Já o guache e a aquarela, infelizmente, vão estar sempre ali à mercê do tempo. Eu vou fazer aqui um contorninho aqui no chapéu e só para acertar aqui. Basicamente, era meio isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro momento. Numa próxima aula, eu vou trabalhar com cores, falar um pouco mais das cores, ter uma compreensão aí maior do uso das cores. Nesses estudos monocromáticos é bacana, assim, eu estou usando azul aqui porque o azul ele é muito mais parecido com o preto e ele me dá um trabalho bom de contraste. Mas você pode trabalhar com magenta, você pode trabalhar com amarelo e cada uma dessas tintas tem o seu próprio comportamento. O amarelo ele é muito mais parecido com o branco, apesar dele não ter opacidade, ele tem um comportamento mais parecido com a tinta branca. O magenta ele está ali no meio do caminho, então é legal vocês irem fazendo estudos monocromáticos de todos os tipos. Eu estou agora dando aqui uma recortada na figura com o fundo. É sempre interessante vocês pensarem na imagem pelo negativo dela. Então eu tenho aqui o fundo recortando e desenhando esse rosto. Por isso que eu estou vindo aqui e trabalhando esse fundo para fazer esse recorte, para fazer essa definição por meio do negativo com essas manchas. Eu estou trabalhando aqui com um pouco de branco, mas como eu estou trabalhando diluído, ele vai ainda, ele vai me deixar um pouquinho de transparência que vai permitir ver esse gestual que eu tinha feito embaixo. Uma coisa curiosa que vocês vão perceber com o tempo é que a tinta transparente, quando ela seca, ela vai perder um pouco a intensidade dela, vai dar uma desmaiadinha e vai ficar mais clara.
A tinta opaca, quando seca, ela vai perder um pouco da opacidade dela, vai dar uma desmaiadinha e, portanto, ela vai ficar mais escura. Não que ela vai ficar escura, como ela vai estar um pouco menos transparente, ela vai cobrir menos as camadas que estão embaixo. O quanto essas tintas desmaiam e o quanto essas tintas perdem a potência, para você saber na hora de trabalhar, é uma coisa que só a experiência ensina. Mas tem uma beleza na tinta úmida que eu acho que é aquela coisa assim, que é aquele prazer que é reservado só para quem pinta. Porque quem vê a pintura pronta depois, ele sempre vai ver uma coisa que assim não tem o mesmo brilho, não tem aquela mesma intensidade. Então tem um prazerzinho ali que é reservado só para quem fez a pintura, que serve também para o nanquim. Se vocês já usaram o nanquim para desenhar, o nanquim ele tem uma beleza quando ele está úmido que é assim sem igual. E a hora que ele seca, ele perde aquele brilho, ele perde aquele charmezinho que ele tem. Então eu sempre falo que aquela beleza do nanquim úmido é uma coisa que é o prazer ali só para quem está fazendo o desenho. Não se preocupe em chegar na referência que você está usando. Na verdade, assim, é bacana vocês procurarem como referência material de artistas, né, pintores, para você. Que o pintor ele já resolveu as questões de contraste, ele já resolveu as questões de design, e ele vai te dar um material para você estudar que já está, entre aspas, semi-resolvido. Então, ele vai permitir que você ganhe uma facilidade. Trabalhar com foto, a escala de dificuldade é mais ou menos a seguinte: fazer releitura, trabalhar com foto e depois trabalhar modelo vivo. Modelo vivo é aí o maior grau de dificuldade e é também o maior prazer, né, em fazer. Antes da pandemia eu ia quase toda semana em sessões de modelo vivo para pintar e era assim, era uma coisa muito bacana, é uma coisa que eu sinto muita falta. Mas logo a gente vai falar. Pode perguntar, Pedro, não se preocupa não. Manda É, ver. quando você fala para assim que é bom a gente fazer releitura, eu ia te perguntar justamente isso, se é válido para trabalhos que não sejam propriamente sobre figuras humanas. Não, é válido para tudo. Você fala em paisagens ou talvez pintura abstrata, mas assim, a Isso, releitura, pintura abstrata, você diz? isso. A releitura, ela é assim um estudo fantástico, tá? É igual você quando você está começando a aprender a nadar, que você vai aprender a nadar lá com boinha no braço para não afundar. A releitura é isso. A pintura abstrata, ela te oferece alguns graus de dificuldade no sentido de que a gente não consegue identificar com tanta facilidade o processo que a pessoa fez, tá? A pessoa que trabalha com pintura abstrata, não necessariamente ela vai seguir algumas regras, ela não necessariamente ela vai seguir esses processos. O funcionamento da tinta é o mesmo, tá? O que é transparente, o que é opaco. Então, quando você olha uma pintura abstrata, se você vê a camada de baixo, é que o cara está trabalhando com camadas transparentes. Se você não vê a camada de baixo, é que ele fez uma cobertura. Então, eu acho que é bem mais difícil você entender o raciocínio do pintor abstrato e entender o que ele usou ali naquele jogo
para você fazer a releitura, mas é um exercício super válido, tá? É, pintor abstrato ele vai trabalhar assim, às vezes colocando a tinta direto da bisnaga ali, ou vai ter pintores que são muito, eles são abstratos, mas são muito controlados assim no que eles fazem, aquelas figuras geométricas muito controladas. Então, mas tudo é válido, cara. Eu gosto de pintura abstrata. Então você tem que estudar pintura abstrata. Você vai ali naquele pintor que você gosta e estuda o trabalho dele, tenta entender como ele fez, tá? Ah, eu gosto de paisagem, não gosto de figura humana. Você vai ali, pega pinturas clássicas de paisagem e tenta entender como a pessoa fez reconstruir. Ah, eu gosto de pintores mais impressionistas ou expressionistas. Vai no que você gosta. Eu, pessoalmente, o meu interesse ele é pela pintura figurativa, pela figura humana. Então, por isso que eu vou atrás de fotos, eu vou atrás de pintores como Sargent, Uzorni, Repin, são pintores aí de uma fase entre o realismo e o impressionismo, em que eles trabalham de uma forma a figura humana, os retratos, que são formas que me interessam, né? Que são caras que eles, ao mesmo tempo que eles fazem uma pintura figurativa, eles deixam elementos gráficos que me permitem entender que aquilo é uma pintura. Eles deixam aquela pincelada marcada, eles deixam uma expressividade que eu acho interessante. E você tem que estudar o que você gostar, tá? Vale, mas é isso que eu te falei. Você vai ter um pouco mais de dificuldade para interpretar e entender como o cara construiu aquilo, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade, a hora é agora, porque aqui eu não tenho muito mais o que fazer em termos de um estudo, assim. Eu poderia ficar horas aqui, mas Você recomenda para a gente estudar a questão de sombras, mais imagens monocromáticas ou não? Assim, não tem uma regra específica? olha, não tem uma regra muito específica, mas é, é aquilo que eu te falei, é uma escadinha de dificuldade, tá? Então, se você trabalhar com imagem monocromática, você vai ter mais facilidade. Se você tentar trabalhar uma figura colorida e tentar entender ela monocromática, você tem mais dificuldades. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma. Ó, quando a gente pega uma foto assim, eu tenho questões que não são apenas de contraste. Eu tenho questões que são de intensidade, eu tenho questões que são que vão além do mais claro e do mais escuro. Quando a gente entra em áreas de sombra, você vai ter áreas de sombra que tem ali uma intensidade maior ou menor. Você vai trabalhar com cores quentes e frias. Então, trabalhar com a figura colorida é um pouco mais difícil para você chegar no monocromático. É porque você tem. São vários processos mentais ali que você tem que fazer para tentar entender. Tá? Então, é uma escadinha. Tenta o monocromático, tenta as figuras em branco e preto. Se você tem alguma facilidade com Photoshop, você pode pegar uma figura colorida e mudar ali pro preto e branco e usar. Porque tem uma coisa assim no desenho, na pintura, que se você acertou essa chave média, se você acertou esse entendimento do contraste, você já ganhou
90% do jogo, tá? Então, muitas vezes uma figura colorida, mas com um contraste mal planejado, ela não fica tão bacana. Então, por isso que esse entendimento do contraste é mais interessante, você partir de figuras branca e preta, mas é uma escadinha. Se você, igual eu falei, você trabalha com a releitura, trabalha com a foto, vai para o modelo vivo, é uma escadinha de dificuldade. Cada coisa, cada dificuldade a mais que você coloca é um problema a mais para você pensar. Você trabalha monocromático, você coloca cor, é um problema a mais para pensar. Na próxima aula eu vou mostrar a teoria das cores, vou mostrar um trabalho com cor, mas eu vou trabalhar com cores primárias, que é um grau de dificuldade sutil, né? Eu vou passar disso para o primário, para as cores primárias, eu vou aumentar um grau de dificuldade, mas ainda não estou pensando em todas as dimensões das cores, porque a cor ela tem uma terceira dimensão que é a intensidade dela. Isso daí eu vou só mostrar para vocês na última aula com a aquarela, porque a intensidade da cor você não consegue demonstrar tão claramente só com cores primárias, porque tem uma questão aí do matiz, do pigmento base que você usa. Uma coisa assim, se você falar, não, puta, não quero comprar material, mas eu tenho uma facilidade com Photoshop, com computador, e você quer tentar fazer isso aqui em pintura digital, você consegue fazer esse mesmo processo que eu fiz no Photoshop. Você vai trabalhar de uma forma assim. Tem a ferramentinha lá do pincel que você mexe na opacidade do pincel. Então você escolhe lá uma cor e vai movimentando ali aquela opacidade. Começa com ele mais transparente e vai mexendo na opacidade dele até você construir essa figura mais escura. Quando você for para essa parte que você abre luz, daí você vai ter que mexer um pouquinho no matiz, né? Então você vai ter que escolher um outro matiz, mas daí você já vai trabalhar 100% com opacidade. O que você tem que, o que eu quero que vocês saiam daqui com esse entendimento é que quando você trabalha com a imagem opaca, ela vai recortando a sua figura. Quando você trabalha com a imagem transparente, ela vai envolvendo essa figura porque ela vai te deixando ver o que tem embaixo. Tá? Então, essa é a chave dessa brincadeira aqui. Tá? Existe uma outra questão assim que eu nem me preocupei aqui nessa figura, porque eu estou fazendo aqui rapidinho, falando com vocês, daí a gente não consegue se concentrar o suficiente, né? Mas que é o seguinte, a tinta opaca, ela tende a chamar mais atenção e ela tende a trazer a imagem para frente. Então, por exemplo, se você fosse fazer uma paisagem, o que está lá no fundo, o ideal é você não usar uma tinta opaca, porque a tinta opaca ela vai trazer para frente. Aqui, nessa paisagem humana que eu estou fazendo, o olho, eu estou querendo deixar ele mais ali para o fundo, eu estou querendo deixar ele coberto pelo chapéu, pela sombra. Então eu não vou trabalhar ele aqui com opaco, porque se eu entrar com tinta opaca aqui, essa sombra vai parecer uma máscara. É uma máscara do Zorro, do Batman, sabe? Vai parecer que o cara tá ali com uma tirinha cobrindo o olho, uma tartaruga ninja. Então, a gente tem que ter esse pensamento, não que vocês precisem se preocupar no primeiro momento com isso. Isso é uma coisa que vocês vão entendendo, depois você faz, você olha, você fala assim, pô, ficou estranho isso. Por que ficou estranho? Daí você olha e fala, pô, esse elemento tinha que estar lá no fundo, mas essa tinta opaca trouxe ele para frente.
é um entendimento que você ganha. Isso são coisas que, assim, só a prática vão dar pra gente, tá? Eu acho que é isso. Se vocês não tiverem mais dúvida, por hoje é o que eu tinha disponível para falar. Na próxima aula eu vou falar para vocês um pouquinho de teoria das cores, meio um básico de teoria das cores de primária. Não vou ficar fazendo círculo cromático, porque isso daí também qualquer site na internet vocês acham um círculo cromático bacaninha feito. Mas eu vou falar dos princípios básicos e de como a gente usa as cores num exemplo ali que eu vou tentar fazer para vocês. Certo?